O preço da gasolina subiu de novo na bomba da sua rua. Aí você liga a TV e o noticiário diz que a culpa é do conflito histórico religioso milenar no Oriente Médio. Parece algo sagrado e inevitável, né? Posso te dizer um papo reto? É mentira. Se eu te disser que as fronteiras não têm nada de milenares e que elas foram desenhadas numa tarde de inverno em Londres por dois engravatados europeus que nunca tinham pisado no deserto, usando uma caneta de cera chinesa sobre um mapa de papel. Essa é a história do acordo Sykes-Picot, a gambiarra diplomática mais longa, sangrenta e cara do mundo. E você paga a conta dela toda semana, direto no seu bolso. Bem-vindo ao F5 de Curioso, eu sou o Júnior. Já deixou o like e se inscreva para incentivar e nos motivar com essa obra-prima que a gente prepara aqui direitinho com você, com uma edição bem trabalhada, com um requinte de qualidade que dá muito trabalho. Vamos ao que interessa. Origem, o pedaço de papel. Pega a visão de como era o Oriente Médio antes de 1916. Não existia Iraque, não existia Síria ou Líbano, como essas fronteiras de hoje. A região inteira era dominada há mais de 800 anos pelo Império Otomano. Eles dividiram a parada toda não por linhas retas no mapa, mas por tribos, etnias, religiões e bacias de rios. Todo mundo vivia numa teia complexa que funcionava do jeito deles. Mas aí estourou a Primeira Guerra Mundial em 1914. O Império Otomano estava caindo aos pedaços. Era o famoso homem doente da Europa. Grã-Bretanha, França e Rússia, os aliados da época, olharam para aquele território gigante e pensaram: quem vai ficar com esse pedaço de espólio? E aí que entram os nossos dois personagens. Sir Mark Sykes, um deputado britânico, bem caricato, estilo nosso Homem de Ferro, herdeiro, diziam que era metido e especialista no Oriente Médio. E depois vem François Georges Picot, um diplomata francês raiz, focado em garantir as colônias do seu país. Entre 1915 e 1916, no meio da guerra, eles fizeram um acordo secreto. Com o mapa na mesa, Sykes pegou uma caneta de cera e soltou a frase que mudou o século XX. Eu gostaria de traçar uma linha do E de Acre até o último K de Corcó. De um lado ficava a França, do outro a Inglaterra. E assim, com uma régua, eles fatiaram um continente inteiro, ignorando milênios de história. A traição tripla. E o motivo real? Mas por que a linha passava exatamente por Kirkuk, no atual norte do Iraque? O motivo é o mesmo que move o mundo hoje: petróleo. Em 1916, o petróleo ainda era uma novidade, mas que quem fosse minimamente esperto já sabia que o ouro negro ia ditar as regras do século. O problema é que, enquanto Sykes e Picot brincavam de banco imobiliário no mapa, a Inglaterra prometia aquele mesmo território para outras duas pessoas. Eles disseram aos árabes o seguinte: lutem contra os otomanos, que a gente garante um grande reino independente para vocês. E aí, ao mesmo tempo, prometiam terras aos sionistas. Imagina só, 3 promessas incompatíveis: aos árabes, aos franceses e aos judeus. Os árabes deram a vida na famosa revolta árabe, achando que iam ser livres. Até que, em 1917, os bolcheviques na Rússia tomaram o poder, abriram os arquivos secretos do Cesar e vazaram o acordo para o mundo inteiro no jornal. Foi o maior print vazado do grupo do WhatsApp, escreve aí, da geopolítica. Os árabes descobriram que tinham sido vendidos. A geografia do caos, a regra da régua. O que acontece quando você divide um povo usando uma régua num mapa de papel? Caos absoluto. Eles pegaram os curdos, um povo com idioma, cultura própria, espalharam por 4 países diferentes: Turquia, Síria, Irã e Iraque. Hoje os curdos são mais de 30 milhões de pessoas, uma população maior que a da Austrália, só para você ver o tamanho do problema. Vivendo sem um país próprio, uma nação inteira cortada ao meio por uma caneta de cera. E o Iraque? O Iraque de hoje foi criado juntando à força a 3 províncias que se odiavam ou não tinham nada a ver: os curdos no norte, os sunitas no centro e os xiitas no sul. Eles juntaram inimigos mortais no mesmo quintal e trancaram o portão. Era a receita perfeita para a instabilidade, golpes de Estado e o surgimento de ditadores como nosso querido e amado Saddam Hussein, décadas depois. 2026 é o fim do criador? Qual é o impacto atual? Lembra daquela linha desenhada em 1916? Em 2014, o grupo extremista ISIS usou literalmente um trator para derrubar a barreira de terra entre a Síria e o Iraque. O mundo entrou em choque, mas o vídeo
de propaganda deles dizia exatamente isso. Eles estavam destruindo a fronteira Sykes-Picot. O grupo terrorista mais temido da década passada usou um papel de 1916 como justificativa para existir. E sabe qual que é o mais louco disso tudo? O carinha da caneta de cera, o Mark Sykes, ele nunca viu o desastre completo que criou. Em 1919, logo após a guerra, ele acabou falecendo aos 39 anos num quarto de hotel em Paris, vítima da gripe espanhola, rapaz. Foi enterrado num caixão forrado de chumbo. Em 2008, 89 anos depois, cientistas exumaram o corpo dele para estudar o vírus da gripe. O caixão tinha sido cedido sob o peso da Terra e o corpo estava podre. O homem que desenhou o mapa do mundo virou o resto de laboratório, enquanto o mapa que ele desenhou continuava explodindo no Oriente Médio. Toda bomba que cai no Oriente Médio hoje é a denotação atrasada da mina terrestre plantada por 2 europeus com uma caneta. Cada crise no Golfo, cada embarque da guerra afeta a produção de barris de petróleo. E isso bate direto na refinaria, na distribuidora e finalmente no posto de combustível, aí do seu bairro. O tanque do seu carro está mais caro hoje, em 2026, não por causa de uma guerra santa milenar e sem explicação. Ela está mais cara porque há 110 anos, 2 diplomatas europeus decidiram resolver uma briga de aliados brincando de Deus com uma régua. Então, que fique de lição. Quer mais fatos do cotidiano bem elaborado como esse? Se inscreva, ative o sininho, deixa o like, compartilha e deixa a sua opinião. E aí, o que você acha dessa guerra toda? O que você acha dessa história toda? Comente aí que eu quero saber a sua opinião. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.